Que bom ter você aqui conosco. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Quero convidar você a ouvir uma mensagem muito abençoada, inspirada na palavra de Deus, que vai certamente impactar o seu coração. E convidar você também a compartilhar com outras pessoas essa mensagem. E também te convidar para nos visitar, Rua Rosa Branca, número 32, bairro Bom Jardim, Igreja Metodista, às terças-feiras, às 19h30, aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19h. Tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso meio e fique com essa mensagem abençoada agora para o seu coração. Pessoal, Atos capítulo de número 9, versículo de número 2. Atos capítulo 9, versículo 2. Gostaria que vocês colocassem de pé para buscar. Olha, esta palavra é uma palavra assim que Deus está queimando meu coração. Vocês já ouviram muito eu falar sobre uma frase que eu vou usar aqui nesse culto hoje. Então, vocês já estudaram o livro de Atos, provavelmente já vão lembrar dessa passagem. Atos capítulo 9, versículo 2 ao 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. O tema da mensagem é Encontrando Cristo em sua igreja. Amém? Repita comigo: Encontrando Cristo em sua igreja. Sabe, eu tenho um amigo, não vou citar o nome dele agora, não vou citar, pastor Anderson Roberto esteve aqui. Ele falou comigo: Maio, rapaz, até a pandemia a igreja em Varginha estava indo mais ou menos bem. Tinha uns 20 pessoas. Depois da pandemia, teve dia que eu chamava o Ministério do Louvor, não tinha ninguém na igreja. O Ministério do Louvor cantava nos bancos. E uma coisa bonita que eu acho nele é o seguinte: ele falou: pastor Maio, eu abro a igreja, eu fecho a igreja, eu limpo, eu faço tudo porque não tem ninguém. E aí essa semana ele falou comigo que está começando a chegar as pessoas, está começando a chegar gente. Por quê? As pessoas precisam encontrar Cristo na igreja. Nós precisamos ser a expressão de quem Cristo é. Independente se a gente tem 100, 1000, 2, 3, 4, 10 pessoas. As pessoas precisam encontrar Cristo em nós. E é sobre isso que nós vamos falar. Atos capítulo 9, versículo de número 2 em diante. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, capítulo 11, versículo de número 28. Capítulo 11, versículo 26, melhor dizendo. Capítulo 11, versículo 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Chamados de cristãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar sobre o encontro. Nós vamos falar hoje, nessa noite, sobre alguns encontros, ou sobre o encontro. Nós já nos encontramos com muitas coisas e situações nessa terra. E alguns encontros certamente deixou traumas no seu coração. Alguns encontros que você teve certamente foram encontros indesejáveis, que se você pudesse, você nunca teria encontrado com tal situação, com tal pessoa. Talvez você nunca teria encontrado com a situação que você viveu lá atrás da sua vida, seja num passado distante ou num passado presente. Mas fato é que a gente tem encontros na vida. E alguns desses encontros são literalmente indesejáveis. Aliás, o encontro do Saulo com muitos cristãos era um encontro indesejável, porque Saulo queria matá-los. O encontro de Saulo com os cristãos era um encontro que não era muito bacana.
bacana, porque ele saiu para matar. Mas fato é também que existem encontros que marcam a nossa vida positivamente. E um dos encontros que marca a nossa vida positivamente, por exemplo, é quando você se casa. E se casa debaixo da graça de Deus. A sua esposa e o seu esposo serão bênçãos na sua vida. Encontros positivos é quando nasce o seu filho ou a sua filha. Mas fato também é que ainda que o seu casamento, que os seus filhos sejam bênçãos, em algum momento vai acontecer algumas coisas que traz tristeza, que traz angústia. Então qualquer encontro nessa terra, por mais belo que seja, serão encontros que estão sujeitos a algum momento gerar alguns constrangimentos que estejam em nós. Mas também é fato que existe um encontro sublime. Existe um encontro que é maravilhoso, e esse é o encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus deixa uma marca na nossa vida, a marca da eternidade, a marca de uma vida eterna. E quando a gente encontra com Jesus, e essa marca fica em nós, é impossível alguém se encontrar com a gente sem antes encontrar com Jesus. Porque nós estaremos tão escondidos em Jesus, tão guardados em Jesus, que primeiro para nos encontrar vai ter que passar por Jesus, vai ter que encontrar primeiro Jesus. Quando a gente tem esse encontro com Jesus, é exatamente isso que acontece. E aí, o texto que nós lemos traz algumas lições muito interessantes para a gente pensar nessa noite sobre a nossa vivência como igreja, para a gente pensar nessa noite como a nossa trajetória de igreja tem sido. Por isso, eu tenho sido enfático em falar com você que está aqui na igreja, você que está em casa, que vai acompanhar pelo YouTube, graça e paz para você também. Eu tenho sido enfático em falar sobre qual é o projeto da igreja. O projeto da igreja é ganhar almas. O projeto da igreja é ganhar vidas. O projeto da igreja não é carro, não é avião, não é casa, nada dessas coisas. O projeto primário da igreja é ganhar vidas. É ver vidas como Saulo sendo transformadas. É ver vida como Saulo, de um homem em fúria, se tornando em um homem que ama o Evangelho, que entrega tudo pelo Evangelho. Esse é o projeto da igreja. Mas as pessoas precisam encontrar Cristo em nós, porque primeiro nós encontramos Cristo. Nós tivemos um encontro com Cristo. E as feridas dos outros encontros foram sanadas. As feridas dos outros encontros, as dores dos outros encontros, as amarguras dos outros encontros que a gente teve na vida, que porventura ele nasceu no encontro com um amigo, com uma amiga, até no casamento. Nesses encontros da vida, nós somos falhos, nós somos limitados. E vai ter alguma coisa que vai gerar algum atrito. Mas quando a gente encontra com Jesus, esse encontro traz a realidade do céu para a nossa vida. Esse encontro traz aquilo que Jesus ensina na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Quando nós encontramos com Cristo, já é céu na terra. A gente já vive essa expectativa do céu. E a partir desse encontro com Cristo, as pessoas para nos encontrar vai ter que passar por Cristo. Então, quais as lições que nós aprendemos sobre esse tema, encontrando Cristo em sua igreja? Em primeiro lugar, a igreja precisa estar no caminho. Se nós queremos que as pessoas nos encontrem e encontrem Cristo em nós, nós precisamos estar no caminho. Mas não só estar no caminho, nós precisamos ser do caminho. Amém. Não é só estar, eu preciso ser do caminho, porque eu posso estar no caminho, mas não fazer parte do caminho. Então, se nós queremos de fato que as pessoas encontrem Jesus em nós, nós precisamos estar no caminho e ser do caminho. E esse caminho tem um nome. Qual é esse caminho? Jesus. Quando você coloca no GPS do seu carro algum endereço, você vai passar por caminhos. E cada caminho que você passa, o GPS vai dizendo a rua, o nome da rua que você está, o local que você está. Ele é enfático em enfatizar o lugar que você está. E se nós queremos ter uma vida de fato cristã, onde as pessoas encontrem Cristo em nós, nós precisamos estar no caminho. Quando as pessoas olharem para nós, o caminho tem nome, é Jesus. Nós precisamos ser do caminho, o caminho tem nome, é Jesus. O texto que nós lemos no versículo de número 2, olha o que diz, Atos capítulo 9, versículo 2: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, eles não só estavam no caminho, mas eles eram do caminho.
E é por isso que antes de Paulo encontrar eles, Paulo encontrou com Jesus. É por isso que antes de Paulo ver eles, Paulo teve que ver a glória de Jesus. Porque Paulo não estava procurando qualquer pessoa, Paulo estava procurando a igreja. É bem verdade que a procura dele não era um incentivo bom. É bem verdade que Paulo queria matar, Paulo queria prender a igreja, o caminho. Isso é notório, a gente vê no texto. Mas isso pouco importa, porque o que importa é que antes dele chegar na igreja, ele teve que passar por Cristo. Que antes dele ver os do caminho, ele teve que ver o Cristo, o caminho. Por quê? Porque aquele povo tinha uma aliança com Deus. Aquele povo foi o povo que passou por Atos 2, como a Carol falou aqui hoje, muito bem falado na ministração. Foi o povo que foi ministrado em Atos 2. Foi o povo que agora saiu do anonimato e eles eram conhecidos literalmente como os do caminho, como os seguidores de Cristo. Ou seja, se eles eram do caminho, eles não estavam à deriva, eles não estavam perdidos, eles não estavam jogados de qualquer forma. Irmão, nós como igreja precisamos entender que nós já temos um norte, nós já temos um rumo, nós já temos uma direção, e esse rumo, esse norte, essa direção é o caminho, e o caminho tem um nome, Jesus. E quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver o caminho em nós. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam identificar, porque Paulo pediu carta para perseguir, para prender, para matar um certo grupo de pessoas que era chamado do caminho. Não era qualquer grupo de judeu, não era um grupinho que estava por ali de qualquer jeito, mas era um grupo diferente, um grupo que é denominado a primeiro instante como os do caminho, aqueles que faziam parte de um movimento que começou com o Senhor da glória no céu e que se fez carne, o próprio Cristo, com um movimento que começou com o derramar do sangue de Jesus na cruz do Calvário, e que antes de Cristo subir aos céus, ele derramou o Espírito dele sobre os do caminho. Então, antes de Paulo encontrá-los, Paulo teria que encontrar aquele que é o caminho. Antes de alguma pessoa encontrar você, elas precisam primeiro encontrar aquele que é Senhor da sua vida. As pessoas têm que ver Cristo em nós. As pessoas têm que ver o caminho na nossa vida. Por isso, Jesus lá em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Paulo estava procurando os do caminho, e ele encontrou aquele que é o caminho. Paulo estava procurando os cristãos, e ele encontrou o Cristo dos cristãos. Paulo estava procurando a igreja, e ele encontrou o Senhor da igreja. Então não importa se quem está te procurando vai procurar para fazer mal, para falar mal de você, não importa se vai procurar para conversar com você, mas antes de te encontrar, tem que encontrar o Senhor da tua vida. Pastor, estão falando mal de mim, não tem problema não. Paulo queria matar os cristãos, mas Paulo encontrou Cristo através da fúria que ele tinha. Ele foi procurar os do caminho e ele acabou encontrando Cristo. Esta precisa ser a marca da igreja. Nós precisamos não só ser do caminho, nós precisamos estar no caminho. Nós precisamos ser do caminho e estar no caminho. Às vezes a gente até anda pelo caminho, está no caminho, mas a gente não é do caminho. A gente às vezes caiu por ali, e tá aí, eu gosto da igreja, eu gosto do louvor, eu gosto de tudo, é tudo muito bacana, mas não mudou nada, não transformou nada, e aí a gente tem uma perseguiçãozinha desse tamanhozinho assim, a gente fica chorando. Eu tenho acompanhado muito o canal da Igreja Perseguida. Esse dia eu estava falando com a aluno de um pastor na Nigéria. Ele estava no seu carro, pronto para ir para casa, saindo da igreja, e um homem o chamou, e quando o homem o chamou, jogou ácido nele, e o ácido, irmão, deteriorou o lado dele aqui todinho, e ele dando testemunho, dizendo que no momento ele ficou cego, perdeu as vistas e a dor, e aí quando ele entrou para dentro do carro, fechou a porta para fugir, o camarada abriu a porta e ele derramou mais ácido nas suas costas, e ele dando testemunho, lá de carne todo deformado, mas em momento algum ele falou mal de quem fez isso. Ele disse: eu vou continuar pregando o Evangelho. Por um milagre ele está vivo. Perdeu o olho de um lado, ficou deformado,
Mas aquele homem é do caminho. E a perseguição é nada para ele. E às vezes a gente tem uma perseguiçãozinha desse tamanhozinho aqui, a gente começa a chorar, a reclamar, a murmurar. A gente quer sair da igreja, a gente quer sair do caminho, porque a gente não é do caminho, a gente só está. Quando a gente é do caminho, pode vir a perseguição que for, a gente faz parte do caminho, a gente está entrelaçado no caminho. As pessoas de fora olham para nós e vê o caminho, Cristo em nós. Não tem como a gente sair do caminho, porque a gente agora faz parte. A gente foi entrelaçado no sangue derramado na cruz do Calvário, no sacrifício de Jesus. Ele nos fez um com o Pai, um com Ele. Então nós não só estamos no caminho, como a gente faz parte do caminho. Por isso, as pessoas precisam ver Cristo em nós, ainda que elas nos agridem, ou que sejam pessoas amáveis, afáveis, não importa qual a circunstância, as pessoas precisam ver o caminho em nós. A igreja precisa ser a expressão do caminho do céu na vida desse mundo. E é por isso que nós estamos falando dos 300. É por isso que nós estamos falando em conquistar vida, em ganhar almas, porque essa é a missão da igreja. Ora, Paulo, um homem religioso, extremamente religioso, que estava com a fúria. O texto bíblico diz que ele babava, ele estava como um cachorro louco, com fúria para destruir o caminho. Mas ele encontrou o Senhor do caminho, porque antes de chegar na igreja, ele teve que passar pelo Senhor da igreja. Essa tem que ser uma verdade. Eu digo algo para você, meu irmão, minha irmã, antes de chegar na Lala, vai ter que passar por mim. E eu tenho certeza que você, pai e mãe, é do mesmo jeito. Claro que não dá para a gente cercar os nossos filhos em todo momento, não dá. Mas Cristo nos cerca a todo momento, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, em todos os lugares. Antes de chegar na lua, tem que passar por mim. Eu tenho certeza que os maridos, os homens ao máximo que está aqui, têm a mesma pegada. Antes de chegar na esposa, vai ter que passar por vocês. Agora, você acha que é diferente com Cristo? Se você caminha com Ele, se você faz parte do caminho, saiba disso. Antes de qualquer coisa chegar em você, vai ter que passar por Ele, porque as pessoas encontrarão Cristo na igreja. Em segundo lugar, repita comigo: precisamos estar tão escondido. Diga para o seu celular: você precisa estar tão escondido em Cristo, que para te encontrar, vamos precisar encontrar Cristo primeiro. Irmãos, nós precisamos estar tão escondidos em Jesus, que se alguém quiser nos ver, vai ter que ver Cristo primeiro. Vai ter que passar por Cristo primeiro. Paulo pega a carta para ir atrás dos do caminho. E Paulo queria fazer uma coisa: matar e prender. E olha o que diz o versículo de número 3 até o 5. Olha o que diz aí: seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então Paulo viu Pedro, viu João, viu Tiago, viu Isaac, viu não sei quem, viu... É isso que está dizendo aí? É isso que está dizendo? Diz assim, ó: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Então a voz diz: eu sou João, eu sou Pedro. É isso, irmão? Não. A voz diz assim, e a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Agora Jesus disse: você encontrou comigo? Agora eu vou te mandar até a minha igreja. Você encontrou comigo? Agora você vai lá na cidade, tem alguém meu te esperando. Tem um do caminho lá te esperando. Tem alguém que eu mandei te esperando. E você precisa entender isso. Se você estiver escondido em Deus, meu irmão, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem maldição, não tem nada. Porque antes de te encontrar, vou ter que encontrar o Senhor Jesus. A igreja precisa ser essa expressão. Paulo, mesmo não querendo estar em relacionamento com a igreja, ele foi perseguir a igreja, mas ele encontrou o Senhor da igreja. E aí Paulo, quem és tu? Quem és tu? Paulo ouve Jesus dizendo: eu sou o Cristo a quem tu está perseguindo. Agora que você me encontrou, Paulo, você está cego, você está aí debilitado, agora você vai encontrar a minha igreja, porque você não pode fazer mais nada mesmo. Agora você já sabe quem que é o Senhor da igreja? Paulo.
Entra na cidade que eu já mandei servo meu cuidar de você, Paulo. Entra lá, Paulo. Sabe qual é o grande problema? Que você está preocupado com perseguição. Aí você não está entendendo, talvez lá na sua empresa, que aquele ou aquele que está te perseguindo, ou na sua vizinhança, no trabalho, ou na sua família, seja o que for, eles só querem encontrar Jesus através de você. Talvez pode parecer uma perseguição, mas Deus quer usar você como o caminho para falar para fulano e beltrano que tem uma verdade soberana na tua vida e o nome dele é Jesus. Amém. Então às vezes você não está entendendo algumas coisas que estão acontecendo. Deus, Ele é maravilhoso, irmão, e Deus deixa algumas coisas acontecer para Ele revelar a glória dEle. Deus deixou que Saulo fosse perseguir a sua igreja, para revelar para Saulo quem ele era, antes dele encontrar a igreja. É assim que Deus faz. Igreja Metodista do Bom Jardim, Deus nos chamou para que o mundo veja Cristo em nós, para que o mundo, através da minha vida e da sua vida, veja e se encontre com Cristo. Quando alguém for te procurar lá na sua casa pedir oração, eles estão indo porque Deus mandou, e antes de te encontrar, eles já encontraram com Cristo, porque você faz parte do reino de Deus. Esse texto é lindo, e eu tenho dito isso para Ana Lara, como eu já disse aqui outras vezes. Ana Lara, encontra o seu futuro esposo em Deus, e eu tenho orado a Deus, que o meu futuro genro encontre a minha filha no Senhor, porque se for assim vai dar certo. Amém. Quando nós encontramos pessoas que estão em Cristo, a nossa vida muda. Paulo era alguém, irmão, cabeça dura, porque o judaísmo falava mais alto na mente dele. O camarada era zeloso, o camarada era inteligente, o camarada foi ensinado aos pés de Gamaliel, doutor, jurista da sua época. O camarada era alguém muito bem instruído, mas no que diz respeito ao cristianismo, ele era cabeça dura. Então ele foi atrás da igreja, não para aprender, mas para matar os crentes, para aprender. Mas ele encontrou primeiro com Cristo. Aí que ele disse: você está me perseguindo, Paulo? Que negócio é esse, Saulo? Você está me perseguindo? E eu fico imaginando que a pessoa: não, estou perseguindo os do caminho. Não, se você está perseguindo, você está perseguindo eu. Se você quer abrir coisa, você quer abrir comigo. E eu fico imaginando, ele diz assim: sou eu, Cristo, que te persegue. Eu fico imaginando o coração de Saulo acelerando, porque ele aguardava o Messias. Ele era um cara zeloso, ele não entendia tudo que estava acontecendo. Aí Deus diz: agora que você me encontrou, Saulinho, você está sério? Está na cidade, Saulo, que você agora vai encontrar com parte da igreja. Você vai começar a conhecer a igreja. Você vai começar a conhecer o caminho. Porque primeiro você encontrou comigo, agora vai. É isso que precisa acontecer. As pessoas precisam encontrar conosco e encontrar com Cristo. Amém. Agora, sabe o que é triste? É quando as pessoas encontram conosco e não encontram o caminho. Sabe o que é triste? É quando as pessoas não conseguem ver Cristo em nós. A palavra de Deus nos mostra em Atos, no capítulo 9, no versículo 10 ao 12, que quando Ananias vai orar para o Saulo, agora aqui Saulo já está dentro da casa, a rua direita, e a Ananias está orando, e Deus manda ele lá orar para o Saulo, e diz assim: vai lá porque ele está orando. Um homem que estava babando, espumando de raiva, agora está orando. Ele não enxerga nada, está cego, e ele está orando. Deus fala assim: Ananias, é servo meu, é valioso, é quase ungido. Vai lá, Ananias, porque ele agora é no caminho igual você. Vai lá. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que a princípio a igreja teve até medo de tipo: Senhor, mas esse homem persegue os crentes, esse homem mata os crentes. Não mata mais não. Ele procurou vocês, ele encontrou eu. Ele procurou a igreja, mas encontrou o Senhor da igreja. Ele procurou os do caminho e encontrou o caminho. É exatamente isso que tem que acontecer conosco, irmãos. As pessoas têm que entrar por esta porta e encontrar Jesus. As pessoas têm que te ver na sua vizinhança e encontrar Jesus em você. As pessoas têm que ver você andando na rua e encontrar Jesus em você. Mas se as pessoas encontrar a gente falando mal da igreja, murmurando, reclamando, significa que nós só estávamos no caminho, mas não éramos no caminho. Nós não precisamos só estar, nós temos que ser do caminho, porque aqueles que são do caminho, antes de alguém te encontrar, vai encontrar o Senhor no caminho. Saulo agora vai para uma casa que Deus designou, a rua
Saulo pensando na cabecinha dele, eu vim prender e eu fui preso. Eu vim matar e eu que morri e nasceu um novo homem. Agora o Saulo sai de lá, irmão, transformado, e ele não quer nem mais saber de sinédrio, ele não quer nem mais saber da vida que ele tinha mais. Agora o Saulo sai dali, entendendo que ele encontrou o Senhor dos homens que andavam no caminho. Então, igreja, se nós queremos que o mundo veja Cristo em nós, nós não podemos só estar no caminho, nós temos que ser no caminho. Nós precisamos pertencer ao caminho. Mas infelizmente, muitos outros caminhos estão por aí. É por isso que Jesus, João 14,6 diz que eu sou o caminho. Significa que existem outros falsos, mas tem por aí. Então Jesus está dizendo que nós temos que estar no caminho verdadeiro. A palavra de Deus diz em Colossenses 3,3: porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, uma vez que nós morremos para nós mesmos e nascemos em Cristo, nós estamos escondidos em Deus. Se alguém quer nos encontrar, vai ter que encontrar Cristo primeiro, porque nós somos ocultos em Deus. O Salmo 121, versículo 5 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Ou seja, se nós estamos no caminho, somos do caminho, nós somos a sombra do Todo-Poderoso. Ninguém vai te encontrar antes de Deus te encontrar primeiro. Quem entende, diga amém. Amém. Terceira e última lição que eu quero que você aprenda sobre encontrando Cristo em sua igreja. Quando nós estamos guardados, escondidos em Jesus Cristo, o mundo nos vê, não com a identidade que nós temos, mas com a identidade que nós recebemos. O mundo nos chama de cristãos. O mundo nos chama de cristãos, Deus. O mundo nos vê não é como gospel, não é como crente simplesmente, mas o mundo nos vê como uma pequena cópia de Cristo nessa terra. O mundo nos vê como aqueles que representam o Senhor do caminho. E olha lá, o capítulo de número 11, o versículo de número 28. Aí, o Paulo já estava começando a conhecer alguns dos irmãos. E aí, olha como é que acontecem as coisas. Versículo de número 26. Atos 11, 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de identidade. Se nós queremos que as pessoas encontrem Cristo em nós, nós precisamos ter representante dele. Se nós queremos que as pessoas encontrem Cristo na igreja, nós precisamos ser representante dele. Irmão, triste é quando a gente ouve um relato de alguém que diz assim: eu não vou na igreja não. Igreja? Fulano de tal me paga. Igreja? Fulano de tal fala palavrão. Igreja? Fulano de tal no domingo é crente, mas no meio de semana é pior que nós. Triste esse relato. Isso é de doer, porque está prestando um desserviço para o Evangelho. Porque ser cristão não é simplesmente ter um nome, são as suas atitudes. Sabe por que eles foram reconhecidos como cristão? Porque a sociedade estava olhando para eles e via que eles se pareciam com Cristo, que eles se moviam como Cristo se moveu. Tanto é que Pedro, mesmo tentando negar Jesus, o que a mulher disse? Tu falas como ele, tu andas como ele, tu vestes como ele. Era impossível Pedro negar Jesus, porque ele estava tão impregnado de Cristo, irmão. Ele estava tão escondido, mesmo ele negando tudo que ele dizia, denunciava de quem ele era. Então, irmão, é triste quando a gente ouve alguém falar daqueles que dizem ser o caminho de uma forma tão pejorativa, dizendo: fulano de tal não me paga, fulano de tal fala palavrão, fulano de tal é um péssimo funcionário. Não, irmão, as pessoas precisam encontrar em nós Cristo. As pessoas vão ver erro em nós, porque nós temos erro, mas as pessoas precisam olhar para nós assim: fulano de tal tem erro, tem falha, mas ele se arrepende do seu erro, da sua falha. Fulano de tal, aquele é um cristão, aquela é uma cristã, aquele e aquela parece com Cristo, aquele e aquela expressa a presença de Deus. Não é que nós somos melhor do que ninguém, mas existe Cristo em nós, porque se o mundo nos encontrar, significa que eles encontraram Cristo primeiro. A partir daí, o apóstolo Paulo é conhecido como
o apóstolo Saulo é conhecido como apóstolo Paulo. Não é que mudou o nome, não. É o nome agora que ele é conhecido em meio aos gentios. Mas esse cara mudou. A vida dele foi transformada. Por que a vida dele foi transformada? Porque ele buscou a igreja e encontrou o Senhor da igreja. Porque ele buscou o seu caminho e encontrou o caminho. Então, se alguém busca em você Deus, você precisa ser expressão de Cristo na vida dessa sociedade. E vou te dizer algo: se nós somos expressão de Cristo, tem que ganhar alma, porque o apóstolo Paulo depois foi um grande ganhador de almas. Pedro foi grande ganhador de almas. Você lê o livro de Atos, a Bíblia mostra conversões e mais conversão, pessoas mudando. Era uma pregação, 3.000 almas se convertia. Era uma cruzada, muitas e muitas pessoas iam se convertendo. Por quê? Porque o caminho, e aqueles que estão no caminho e pertencem ao caminho, são pessoas que fazem a diferença nessa terra. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Esse apóstolo Paulo, que queria matar, que queria prender, encontrou o caminho, buscando o seu caminho, que encontrou a igreja, o Cristo, buscando a igreja, os cristãos. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 5, 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse com o nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vós reconcilieis com Deus. Agora esse Paulo está dizendo: nós representamos Cristo. Nós representamos. Esse Paulo sofreu 3 naufrágios. Esse Paulo foi apedrejado. Esse Paulo sofreu, irmão. Tomou, irmão, quarentena de chibatada. Melhor dizendo, nem a quarentena era, que quando chegava no 39 eles zeravam para bater um pouco mais. Esse Paulo depois aprendeu a sofrer pelo Evangelho, mas ele encontrou o caminho, irmão. E agora, do mesmo jeito que ele procurando o caminho, que ele procurando a igreja, ele encontrou Cristo. Agora quem procurava o apóstolo Paulo também encontrava Cristo. Quem ia até Paulo também encontrava Cristo. E a igreja precisa ser essa, irmão. Nós precisamos ser isso. Saulo estava procurando a igreja e encontrou Cristo. Como as pessoas veem eu e você? Quem você é? Você está no caminho? Você é do caminho? Quem você é? Um pequeno Cristo nessa terra? E aí? Você é a igreja? Você quer ser igreja? Eu quero orar com você, meu irmão e irmã, porque assim como Paulo, Deus tem uma obra maravilhosa para a vida da igreja metodista do Jardim. Deus tem uma obra tremenda para nós. E aí eu quero encorajar vocês aqui hoje. Irmãos, vamos sair por essa cidade. Vamos sair por esse bairro. E vamos convidar as pessoas para estarem aqui. Vamos convidar o nosso vizinho, vamos convidar todo mundo. Convide os seus contatos. Que as pessoas encontrem Cristo encontrando a sua vida, porque você é igreja. Vamos convidar, pastor, eu já convidei, não quer vir, convida 1, 2, 10, 20, 30, convida, chama, manda mensagem, ora. Se você não quer convidar agora, mas em palavra, porque você já está cansado de convidar, convida no joelho, com seu joelho no chão, orando por essa vida. Irmão, nós precisamos entender que ovelha tem que gerar ovelha, vida tem que gerar vida. Nós não podemos ficar aqui sentados, vendo o tempo passar, vendo tudo indo embora, não. Nós precisamos incomodar mesmo, porque a igreja incomodou Paulo, e por isso Paulo foi até a igreja, e por isso Paulo encontrou com Cristo. É isso que a igreja precisa ser. As pessoas precisam encontrar Cristo em nós. Não é divertimento, não é comer, não é beber, não é nada disso. Nós podemos ter divertimento, nós podemos comer, beber, celebrar, precisamos ter comunhão, mas a primazia é: as pessoas precisam ver Jesus em nós. Nós, como igreja, precisamos ser a expressão de Cristo. Se nos procurarem, sejam para nos abraçar ou para nos afastar, eles irão ter que passar primeiro por Cristo, porque Paulo, antes de encontrar a igreja, ele encontrou o Senhor da igreja. Mas às vezes as pessoas nos encontram antes de Cristo, porque às vezes não tem nada de Cristo em nós. Irmão, sabe o que atrai as pessoas para uma igreja? Não é a beleza de um tempo como nós queremos construir. Não é se ter comida depois do culto. O que atrai as pessoas para a igreja é a presença da glória. É a presença do Espírito Santo. Porque se as pessoas vierem para aqui por qualquer outro motivo, elas só estarão no caminho. Qualquer coisinha elas vão desviar e vão embora. Mas se elas
pertencer ao caminho, pode jogar na cova do leão, que ela vai até o final dizendo: eu morro por Cristo. O que atrai as pessoas é a glória de Deus, a nossa vida. Porque de fato a igreja não é essas quatro paredes, a igreja é eu e você. Nós somos essa igreja. Eu quero orar por você, que Deus abençoe você que está em casa, que você também seja essa igreja, que você possa nos visitar, você que nunca veio, Rua Rosa Branca, número 32, bairro Bom Jardim Patinho. Você é nosso convidado. E você que está aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, que Deus abençoe você em casa.